O som metálico das portas de ferro batendo atrás dele ecoou por todo o corredor da prisão, profundo e interminável. Cada estrondo parecia confirmar uma verdade que Mike Tyson jamais poderia ignorar. A glória do ringue, os milhões de dólares, a fama mundial, tudo havia desaparecido. Ele estava confinado, cercado por muros frios e impassíveis, onde nem o soco mais forte poderia abrir caminho. O homem que outrora controlava multidões com um simples olhar, agora enfrentava algo completamente diferente: a própria vulnerabilidade. Era 1992, e o mundo via Tyson como o Iron Mike invencível, um predador imbatível no ringue. Mas dentro da prisão, cada passo era calculado, cada gesto observado, cada palavra analisada. Ali, não havia público para aplaudir, não havia juiz contando o tempo de luta, nem ringue demarcado. Cada corredor se transformava em uma arena, cada cela era uma batalha, e a hierarquia era invisível, porém mortal. Nos primeiros dias, os olhares desconfiados dos outros presos pesavam sobre ele. Alguns viam apenas uma celebridade caída, outros um rival em potencial, alguém a ser testado. Tyson rapidamente percebeu que a força bruta, que tantas vezes o havia salvado na infância e no ringue, não seria suficiente para protegê-lo. Ele precisaria observar, interpretar e controlar suas emoções, uma habilidade tão essencial quanto qualquer técnica de boxe. A rotina imposta pela prisão tornou-se uma arena silenciosa de autoconhecimento. Tyson refletia sobre sua vida turbulenta, a infância violenta no Brooklyn, a falta de estrutura familiar, a vida nas ruas, os excessos e decisões que o levaram à queda. Ele se lembrava de Cus D'Amato, seu mentor e figura paterna, que havia moldado não só seu corpo, mas sua mente. Agora, sem Cus e sem o mundo exterior, Tyson enfrentava o desafio mais cruel: dominar a si mesmo. O confinamento o forçou a desenvolver uma disciplina mental que jamais experimentara. Treinava o corpo sempre que possível, mas dedicava grande parte do tempo à mente. Revivia combates, imaginava esquivas, golpes, estratégias, mantendo o instinto de campeão vivo, mesmo dentro das paredes de concreto. O ringue físico havia desaparecido, mas o mental permanecia ativo. Uma arena invisível onde cada pensamento e escolha poderiam determinar sua sobrevivência. A prisão também expôs seu lado mais humano. Sem luxo, fama ou dinheiro, Tyson era apenas um homem frente a homens. Outros presos carregavam suas próprias histórias de destruição, arrependimento e violência. E ele teve que aprender rapidamente a conviver, respeitar limites e controlar a raiva, sua arma mais poderosa. Ele precisou compreender que ali, a paciência e a estratégia eram mais eficazes que a força física. Mesmo cercado de hostilidade, Tyson encontrou pequenas vitórias. Cada ato de autocontrole, cada escolha de não reagir a provocações, era uma conquista silenciosa. Cada gesto mostrava que o verdadeiro ringue não era feito de cordas e luzes, mas de mente, disciplina e consciência. Ele começou a compreender que, se queria sobreviver, precisava se adaptar ao ambiente e entender as dinâmicas humanas que determinavam respeito e poder ali dentro. Mas a mente de Tyson não era imune à tentação. Lembranças de sua fama e poder, do dinheiro e status, vinham em pensamentos, acompanhadas de uma sensação de perda e arrependimento. Cada decisão exigia equilíbrio entre instinto, sobrevivência e reconstrução pessoal. A prisão não era apenas física, era psicológica, forçando-o a enfrentar seus próprios demônios internos, aqueles que nem mesmo Cus D'Amato poderia preparar totalmente. Nos momentos de silêncio absoluto, Tyson refletia sobre a efemeridade da fama, o peso de seus erros e a necessidade de aprendizado. Títulos e dinheiro eram passageiros, mas disciplina, reflexão e autocontrole seriam conquistas duradouras. Ele começou a perceber que o maior adversário que já enfrentara não estava do outro lado do ringue.
estava dentro dele mesmo. A solidão e o isolamento o ensinaram sobre humildade e respeito, confrontando-o com fragilidades que nunca tivera coragem de encarar. E foi nesse confinamento que Tyson começou a compreender algo fundamental. A vida fora do ringue exigia muito mais que força, técnica ou coragem. Exigia paciência, resiliência e a capacidade de aprender com a dor. Sem flashes, sem aplausos, sem o público que celebrava cada vitória, Mike Tyson começou a reconstruir sua mente, enfrentar seus medos e preparar-se para um futuro onde a verdadeira luta seria manter-se humano, mesmo carregando o peso de um passado glorioso e devastador. Ali, atrás das grades, nascia não apenas o homem, mas o legado que ele ainda tentaria transformar. Um campeão forjado não apenas pelo talento, mas pelo confronto consigo mesmo. A prisão não é como um ringue, mas para Mike Tyson, cada corredor, cada pátio e cada porta de ferro se tornou uma arena. Ali não havia juiz ou público para contar golpes, mas havia códigos não escritos, testes diários de força, respeito e coragem. Tyson, acostumado a intimidar com um soco, descobriu que sobrevivência exigia muito mais que poder físico. Nos primeiros meses, enfrentou a hostilidade típica de um detento famoso. Outros prisioneiros viam nele tanto uma celebridade vulnerável quanto um adversário potencial. Muitos tentaram provocá-lo, buscando testar sua paciência, medir sua reação ou simplesmente usar seu nome para ganhar status. Tyson, impulsivo e temperamental fora do ringue, precisou aprender a controlar cada reação, escolhendo cuidadosamente quando agir e quando permanecer calmo. Ele começou a observar padrões e comportamentos. Cada grupo tinha sua hierarquia, cada gesto tinha significado. Tyson percebeu que respeitar limites e demonstrar autocontrole frequentemente rendia mais segurança do que qualquer demonstração de força. Mas isso não significava que estivesse imune à violência. Brigas inevitavelmente surgiam, e ele teve que defender-se com destreza, usando sua força e experiência de boxe de forma estratégica, nunca impulsiva. Dentro das celas, Tyson encontrava espaço para reflexão. Lembranças da infância no Brooklyn, dos anos turbulentos antes da fama, das derrotas e conquistas no ringue, tudo retornava com intensidade ampliada pelo confinamento. Ele pensava nos erros que o levaram à prisão, nos excessos de poder, dinheiro e fama, e em como a vida poderia ter sido diferente. Essas reflexões se tornaram um treinamento mental, onde cada memória era analisada como um combate, o passado sendo estudado, entendido e, quando possível, transformado em aprendizado. Tyson também começou a perceber a importância das alianças dentro da prisão. Não se tratava de amizade verdadeira, mas de estratégias de sobrevivência. Respeito mútuo com detentos fortes, compreensão das regras não escritas e a escolha cuidadosa de aliados. Ele se tornou conhecido por sua honestidade direta e por não se envolver em provocações inúteis, conquistando respeito entre alguns detentos, mesmo sem abrir mão da própria segurança. A disciplina ensinada por Cus D'Amato continuava sendo sua âncora. Tyson aplicava cada lição aprendida no passado, dominar a raiva, usar a inteligência emocional e manter o foco mesmo sob pressão extrema. A prisão era agora um tipo diferente de ringue, e ele se tornava campeão de si mesmo, cada decisão calculada para preservar sua vida e sua integridade. Apesar disso, os desafios psicológicos eram enormes. A solidão esmagadora, a falta de privacidade, o tédio, as ameaças constantes e a sensação de impotência criavam momentos de desespero. Tyson se via lutando contra os próprios impulsos, raiva, frustração, medo. A cada tentativa de explosão ou reação instintiva, ele precisava relembrar os ensinamentos de Cus, internalizando que a força verdadeira não vinha do soco, mas do controle sobre si mesmo. Durante o confinamento, Tyson começou a perceber também o peso da fama e do passado.
Os jornais e o mundo exterior continuavam acompanhando sua trajetória, transformando sua prisão em espetáculo público. Ele sentia a pressão de ser lembrado como Iron Mike, mesmo enquanto lutava por sobrevivência dentro de muros frios. Essa dualidade, campeão público versus homem vulnerável, se tornou um dos testes mais complexos que enfrentou. Nos momentos de introspecção, Tyson escrevia mentalmente seu futuro, como reconstruir-se, em como aprender com os erros e como transformar a dor em força. A prisão, apesar de brutal, ofereceu-lhe algo que jamais recebera fora das grades: tempo para refletir profundamente sobre sua vida, suas escolhas e o homem que desejava se tornar. E foi nesse ambiente hostil que Tyson iniciou a verdadeira transformação psicológica. Aprendeu que respeito se conquista com inteligência, não apenas com força, que a raiva mal controlada pode ser mortal e que a sobrevivência depende da habilidade de se adaptar, observar e evoluir. Ele começou a perceber que o maior adversário não estava do outro lado da cela, mas dentro dele mesmo, e que, para sobreviver e reconstruir sua vida, precisaria enfrentar medos, impulsos e fragilidades que nunca antes havia encarado. A prisão, portanto, tornou-se mais que punição. Foi o ringue invisível onde Tyson treinou sua mente, refreou seus instintos e desenvolveu resiliência, paciência e controle emocional. Ali, o homem que antes impressionava multidões com socos devastadores começava a aprender a arte da sobrevivência silenciosa, uma luta tão intensa quanto qualquer combate profissional. Quando as portas da prisão se abriram, Mike Tyson respirou o ar da liberdade, mas o mundo lá fora já não era o mesmo. Os flashes das câmeras o cegaram mais do que qualquer golpe recebido no ringue. O homem que saiu dali não era mais o mesmo Iron Mike que o público lembrava. A prisão o havia moldado, quebrado e, de certa forma, reconstruído. Mas o problema é que o mundo não estava pronto para o novo Tyson. Durante anos, ele fora o símbolo da força bruta, do poder absoluto e da invencibilidade. Agora, as manchetes falavam de escândalos, falência e queda. Tyson precisava provar não apenas que ainda podia lutar, mas que podia existir sem a violência, sem o ódio e sem a autodestruição que o haviam conduzido até ali. Era o início de uma nova batalha. A luta pela própria alma, a reintegração ao mundo foi cruel. Ele percebeu que a fama, que antes o tornava imbatível, agora o transformava em alvo. Empresários tentavam explorá-lo, fãs o julgavam, jornalistas o provocavam. Cada aparição pública era uma mistura de curiosidade e desprezo. Tyson, que aprendera a controlar sua raiva na prisão, agora precisava redobrar esse controle. A cada provocação, uma lembrança dos muros de concreto ecoava na mente. O lembrete de que um passo errado poderia custar-lhe novamente a liberdade. O dinheiro também se tornou um fantasma. Grande parte de sua fortuna havia desaparecido em má gestão, processos e gastos descontrolados. O homem que um dia dormira em mansões e voara em jatos particulares, agora enfrentava dívidas e a dura realidade de começar do zero. A tentação de voltar ao caminho fácil, violência, impulsividade, fama, o perseguia, mas Tyson sabia que qualquer recaída significaria o fim. A luta agora era pela disciplina e pela redenção. Mesmo em meio ao caos, Tyson encontrou pequenas âncoras de esperança. O treino, que sempre fora seu refúgio, voltou a fazer parte da rotina. Mas dessa vez, ele treinava com outro propósito. Não mais para destruir adversários, mas para reconstruir-se como homem. Cada soco no saco de pancadas era uma confissão silenciosa, uma tentativa de libertar a dor acumulada. Era como se, a cada golpe, ele descarregasse anos de culpa, raiva e arrependimento. A espiritualidade também começou a surgir. Entre memórias e traumas, Tyson passou a buscar respostas em crenças, leituras e reflexões filosóficas. Ele entendia que a prisão havia sido um chamado, não um castigo,
mas uma oportunidade brutal de autoconhecimento. A transformação não veio de um dia para o outro, mas em fragmentos, em conversas com pessoas sinceras, em momentos de solidão, em cada decisão de não reagir à dor com violência. Mesmo assim, o peso do passado era constante. Tyson sentia-se observado, julgado, testado. Para muitos, ele ainda era o monstro do ringue, o homem de temperamento explosivo. Para outros, um exemplo de superação. Mas, no fundo, Tyson lutava contra a própria mente, contra a voz que o lembrava de quem ele fora e o medo de nunca ser verdadeiramente perdoado. As entrevistas que deu nesse período mostram um homem em conflito. Ele falava de dor, arrependimento, culpa, mas também de força e aprendizado. Disse uma vez: "A prisão foi o lugar onde finalmente aprendi a ser livre." Uma frase paradoxal, mas profundamente verdadeira, porque foi atrás das grades que ele entendeu o valor da paciência, do silêncio e da mente controlada. O reencontro com o público nos ringues foi inevitável. Tyson voltou a lutar, mas algo nele havia mudado. Já não lutava com o mesmo brilho nos olhos, mas com uma serenidade estranha, como se o verdadeiro adversário já tivesse sido derrotado na cela anos antes. Cada golpe agora era medido, cada vitória tinha gosto amargo de lembrança. O público via o lutador, mas dentro dele estava o homem que aprendeu na dor que a glória e a queda são apenas fases de uma mesma jornada. A partir desse momento, a história de Tyson deixou de ser apenas sobre boxe. Tornou-se uma narrativa sobre redenção, autoconhecimento e sobrevivência emocional. A prisão não o destruiu. Ela o expôs, o despedaçou e, em sua forma mais brutal, o obrigou a se reconstruir como ser humano. O Tyson que saiu de lá nunca mais seria o mesmo. E talvez essa tenha sido a sua verdadeira vitória. Não o cinturão, não a fama, não o medo que inspirava, mas a consciência de que para vencer é preciso antes encarar o próprio abismo. Quando as cicatrizes do confinamento começaram a desaparecer, Mike Tyson entendeu que a verdadeira prisão não havia ficado para trás. Ela ainda vivia dentro dele, nas memórias, nas culpas, nos impulsos. O homem que um dia fora conhecido como o baddest man on the planet, agora enfrentava um novo tipo de combate, a luta para viver em paz consigo mesmo. Tyson sabia que não podia apagar o passado. Os erros, as manchetes, a violência, a queda, tudo fazia parte de uma história que o mundo jamais esqueceria. Mas ele também sabia que poderia mudar o significado dessa história. E foi nesse ponto que começou a sua reconstrução. O primeiro passo foi o mais difícil: olhar para dentro sem medo. Durante anos, Tyson havia se definido pela força, pela fúria e pelo domínio. Mas agora, ele precisaria se redefinir pela humildade, compreensão e disciplina emocional. Foi nesse período que mergulhou em leituras, religiões e filosofia, buscando um sentido para sua existência além do boxe. O homem que já resolvera tudo com os punhos, agora tentava encontrar respostas na mente e no espírito. A espiritualidade o transformou. Tyson começou a estudar o Islã, a ler sobre Buda e a compreender conceitos de karma e destino. Ele percebeu que a violência que carregava não era apenas contra os outros, era principalmente contra si mesmo. A raiva que o impulsionara a se tornar campeão mundial também havia sido o veneno que destruiu suas relações, sua liberdade e sua paz. Agora, cada oração, cada reflexão era um treino silencioso para dominar o inimigo mais difícil que já enfrentara, o próprio Mike Tyson. Ele começou a falar publicamente sobre arrependimento. Em entrevistas dizia que não era mais o mesmo homem. Muitos duvidavam, mas quem o observava atentamente via que algo realmente havia mudado. O olhar de fúria que antes incendiava o ringue agora carregava serenidade e vulnerabilidade. A fala, antes explosiva, tornara-se pausada, quase filosófica. Tyson falava sobre dor, sobre aprendizado, sobre o valor de cair e se levantar.
E, ironicamente, quanto mais ele admitia suas falhas, mais respeito voltava a conquistar. A mídia, acostumada a retratá-lo como vilão, começou a redescobrir o homem por trás da lenda. Documentários, entrevistas e até palestras mostravam um Tyson diferente, humano, arrependido, reflexivo. Ele falava de Cus D'Amato com emoção, descrevendo o treinador como a figura que o moldou e, ao mesmo tempo, como a ausência que o desestruturou quando morreu. Tyson compreendia agora que toda a raiva que carregava desde jovem vinha da dor de ter perdido seu mentor e de nunca ter aprendido a lidar com o luto. A maturidade o fez enxergar a prisão sob outra luz. O que antes via como castigo, agora reconhecia como lição. Aqueles anos atrás das grades haviam sido a forja que o obrigara a repensar a própria essência. Ele dizia: "O ringue me ensinou a lutar. A prisão me ensinou a viver." Essa frase passou a simbolizar sua nova filosofia, mas a transformação não o afastou da luta, ela apenas mudou seu propósito. Tyson começou a ajudar jovens em situação de risco, compartilhando sua história como exemplo do que acontece quando fama e poder não são equilibrados com sabedoria. Ele não falava como santo, mas como alguém que conhecia o inferno de perto. E essa honestidade tocava as pessoas. O mesmo homem que um dia aterrorizara o mundo, agora inspirava respeito por sua autenticidade brutal. Mesmo assim, a luta pela paz era constante. Tyson admitia publicamente que a raiva ainda o visitava. Mas agora, em vez de deixá-la controlar suas ações, ele a observava, compreendia e a transformava em combustível para crescimento. A terapia, a religião e o autoconhecimento se tornaram suas novas ferramentas de combate. O tempo passou e Tyson voltou aos holofotes, não como o monstro do boxe, mas como um homem em busca de redenção. Ele participou de filmes, programas, até de shows de comédia, rindo de si mesmo, transformando dor em leveza. O público que antes o temia, agora o admirava pela coragem de expor suas fraquezas. Era uma nova forma de força, a força da vulnerabilidade. O homem que um dia lutara contra todos, agora lutava para inspirar. E quando olhava para o espelho, já não via apenas o campeão, o criminoso ou o símbolo da fúria. Via um homem que havia sobrevivido a si mesmo. Mike Tyson, o garoto pobre do Brooklyn que chegou ao topo e caiu no abismo, descobriu que o verdadeiro título não era o de campeão mundial. Era o de alguém que, mesmo quebrado, aprendeu a se reconstruir.